Muito boa noite, irmãos. É com grande alegria que vimos realizar esse trabalho de pré-seleções com muito amor e benefício dos nossos irmãos necessitados. Que a paz de Deus e de Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos informar sobre os trabalhos da nossa casa. Então, o Evangelho de Acolhimento, às segundas-feiras, das 19h15 às 20h15, e às terças-feiras, das 14h15 às 15h30, estão suspensos e retornarão em março. O estudo preparatório da doutrina dos Espíritos para iniciantes estão com as inscrições abertas a partir de 1º de fevereiro a 31 de março. E as atividades retornarão em março também. O curso de férias 2025, onde se estuda a estrutura didática do Evangelho segundo o Espiritismo, está com aulas acontecendo às quartas-feiras, às 13h45, e à noite, às 19h30. Vai até fevereiro. Como escolher o horário e isso. São aulas muito boas. Às sextas-feiras, temos a palestra doutrinária, às 19h, e é em modo virtual. Aos domingos, temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que ocorre presencial e virtual no horário das 10h da manhã, aqui nesse salão principal. A evangelização dos jovens e o ciclo de paz estão em férias. Retornam em março e aos domingos. A Sociedade Espírita Allan Kardec estará aberta das 9h às 18h, tanto a farmácia, a livraria, atendimento fraterno, passes, SEAV, demais trabalhos, todos estão no site e nas redes sociais. Pedimos, então, desligarmos os celulares ou deixar no modo silencioso. Pedimos que, quanto possível, mantenhamos o nosso pensamento elevado, com muita atenção na leitura das preces que serão proferidas. Agradecemos a Jesus, amado, essa oportunidade, esse trabalho que nos dá. Pedimos também aos bons espíritos, ao diretor desse trabalho, à sua equipe de socorro, para nos auxiliar a todos aqueles em que pensarmos, inclusive para nós mesmos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de trabalho. E vamos convidar agora a nossa irmã, Susana Schiller, para fazer a exposição evangélica na noite de hoje. Uma boa noite, que Deus nos abençoe, nos ilumine. Agradeço pelo convite que me foi feito, é uma alegria poder estar aqui nesse trabalho, participar desta energia positiva. Para a nossa meditação, na noite de hoje, nós vamos ler o capítulo de número 13 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Este capítulo tem por título: Que é a carne? Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 25, nos diz: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, Emmanuel vai nos explicar que estas palavras significam, como elas podem nos ajudar para que nós possamos entender este estudo e estas palavras que vêm nos auxiliar. Emmanuel, então, nos diz: quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de
concupiscência da carne, que é a cobiça, o apreço dos bens materiais, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, o que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico, e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade, mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigido. Habitação essa que tomará as características boas ou más do seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos detrimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor, nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Então, todos os nossos desejos, todas as nossas virtudes e imperfeições vêm do Espírito. A matéria, a carne física, o que ela é? Aqui nos diz, é o corpo fluídico, né? Ele precisa, cada personalidade tem seu corpo fluídico, que é o nosso perispírito, que precisa dele modelar a matéria para que nós possamos atuar. Mas a carne é um composto de fluidos condensados. Então, nós vamos ver que o Evangelho nos fala, o Livro dos Espíritos nos fala sobre esta questão de estarmos aqui encarnados, a necessidade, de número 132, pequeno trecho. Deus lhes impõe a encarnação, quer dizer, nós estarmos aqui, um espírito, né, na matéria encarnado, que é a nossa alma, né, com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, Deus nos impôs nós estarmos na matéria para que nós pudéssemos chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, nós temos a necessidade de estarmos encarnados. Mas a carne, ela é passiva. Não é ela quem determina. Não é ela quem dita as necessidades. Claro que o corpo físico aqui encarnado, nós temos a nossa necessidade
de nos alimentarmos, de nos vestirmos, de fazer a nossa higiene, mas nas questões morais, quem determina essa habitação onde a alma é obrigada a estagiar para experienciar, para que possa realizar a sua evolução, é o Espírito. É Ele quem determina, é Ele quem dá as diretrizes. Então, não podemos acusar a carne, a matéria, das nossas imperfeições. Ela é passiva, ela não tem voz ativa. Nós temos, o nosso espírito tem que ter um autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus. Então, como Jesus é o nosso modelo e guia, nós temos ali as diretrizes para que nós possamos saber qual o caminho que nós devemos seguir, quais as escolhas que nós vamos fazer, a quem nós obedeceremos, aos desejos da matéria, mas a gente sabe que quem comanda a matéria é o Espírito. A matéria é passiva, ela não tem voz ativa, né? Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem de instrumento, porque o nosso corpo é o nosso instrumento onde o espírito, essa alma encarnada, vai trabalhar, ela vai experienciar, ela vai ter a oportunidade, né, de poder trabalhar os seus instintos, que servem ao homem, a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. E ainda tem para nossa contribuição também no Evangelho, no capítulo 17, Sede Perfeitos, onde nos fala no item 10 e 11 sobre o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Então, aqui complementa esta página, né, do Caminho, Verdade e Vida, onde nos diz que o homem no mundo, ele deve cuidar do corpo e do espírito, para que se acharem em dependência mútua, porque um depende do outro, né? Importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo. Equilíbrio, cuidar de ambos. Então, para que a gente possa se expandir, para que a nossa alma possa ter a capacidade de liberdade, de poder crescer, evoluir, nós precisamos cuidar do corpo. Isso é uma coisa. Agora, o corpo não nos domina. Quem tem o domínio, quem comanda esse corpo é o nosso espírito. Porque é lá que estão todos os nossos desejos, todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos. O corpo físico é apenas um instrumento. Vai ficar aqui, depois vai virar pó, depois nós vamos voltar para o mundo espiritual, nós vamos nos renovar os nossos ideais e vamos voltar novamente. Quantas vezes? Não se sabe. Muitas, muitas e muitas serão necessárias, porque a cada etapa nós vamos aprendendo. Então, nós temos que ter esse cuidado de não acusar o corpo das nossas fraquezas, das nossas imperfeições. Ele é apenas um instrumento e é comandado pelo nosso espírito. E isso é muito importante, sabendo que é a nossa vontade, o nosso desejo de nós nos melhorarmos, de nós nos aprimorarmos. Isso é a capacidade maior, a virtude do espírito de poder comandar. Ele é o comandante, ele é aquele que dirige, é aquele que dá as ordens. Então, nós temos que nos conhecer, nos autodisciplinar. Por isso é tão importante que a gente sempre repense
O que eu desejo? O que eu quero? Pelo que eu estou lutando? O que eu estou fazendo aqui? Eu posso fazer melhor. Não importa se a tarefa é uma tarefa simples, se é uma tarefa mais complicada. Não importa. Desde as coisas mínimas, se nós observarmos e cuidarmos, criarmos o hábito de fazer sempre o melhor que nós pudermos, nós estaremos disciplinando a nossa matéria e, com isso, equilibrando. E é necessário que haja esse equilíbrio entre o corpo e o espírito, para que essa alma encarnada, né, que é o espírito, na matéria, ele possa ter a capacidade de vivenciar tudo aquilo que é necessário para a sua evolução. Eu agradeço pela oportunidade e desejo a todos uma boa noite. Ao iniciarmos esta sessão de preces e irradiações, convidamos os irmãos encarnados e desencarnados presentes a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda a sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para, assim, delas aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos, nesta hora de recolhimento de prece, um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos, durante esses felizes momentos, as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos, para, num único anseio e numa única voz, levarmos a Deus, nosso Pai, os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e irradiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprirem mais uma etapa da sua vida no corpo carnal. Deles guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejamos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho. Porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que este pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que, um dia, estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual para renovarmos, com acréscimo de afeição e alegria, a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé estes nossos entes queridos que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos os seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos neste momento naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno,
com suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas, conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos: envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze com que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericordiosa e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, neste instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos nesse instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se acham passando por dolorosas provações. Deus, nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àquele que passa pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade, coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti, num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade e a humildade, que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob o nosso teto. A cada um, pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico, onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal. E, muitas vezes, situações difíceis são defrontadas, que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emitem. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação
compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja treva. União onde haja discórdia. Alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver neste momento os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando, desde a época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos desvelada e continuamente pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo destes espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho estes generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de afago, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora, com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma, perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora, em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo humilde e submisso em favor dos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de elevar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões sob as quais se agrupam as criaturas humanas representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo dos nossos espíritos,
pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos, neste momento, pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade, e vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças, e estas almas reiniciam as experiências da vida, com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isso, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite assim, Divino Pai, que esta casa e todos seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada, no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem, ou os lugares onde vivem, que sobre eles desçam neste momento as vibrações de afeto de nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galileia, derrama-se ainda sobre o mundo, como uma bênção, a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes, a serviço do materialismo pagão, tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens, marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão, na sua plenitude, o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados
no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento de nossos trabalhos de preces e radiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham para, em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos na sua santa vinha. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados, e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, força para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejo de vingança no coração, que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor, para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e irradiações desta noite. Em nome de Deus, Cristo e caridade. Das vezes na vida.